Olá, bem-vindo ao Prime Station. Hoje vamos assistir um filme chamado Esquema de Risco, Operação Fortune. No início do filme, somos mostrados com alguns criminosos que roubaram os porta-armas em Odessa, na Ucrânia. Além disso, eles também massacraram cientistas e levaram armas de inteligência artificial super sofisticadas. 2 dias depois, fomos apresentados a um agente chamado Nathan, e ele foi convocado ao escritório do governo. Ao chegar lá, Nathan recebeu de Knigon a tarefa de recuperar a arma de inteligência artificial que foi roubada há 2 dias. A princípio, Nathan recusou esta missão. Mas no final, ele concordou em fazer esta missão depois que Knigon explicou que se a arma estiver nas mãos erradas, pode ser perigoso para o mundo. Para ter sucesso nessa missão, Nathan forneceu um super-espião para liderar suas tropas, e seu nome era Orson. Sabendo que, a princípio, Knigon recusou porque a taxa era muito cara. Além disso, ele também queria muito. Knigon sugeriu que Nathan usasse os serviços de John. No entanto, Nathan também explicou que, atualmente, John estava trabalhando em seu concorrente, Mike. Como não havia outras opções, finalmente Knigon concordou e Nathan foi para a África para encontrar Orson, que ainda estava se recuperando lá. Nathan explicou seu propósito, mas Orson recusou firmemente porque, naquele momento, ele estava se recuperando. Depois que Nathan explicou que a taxa era muito cara e, além disso, estava relacionada à segurança mundial, finalmente Orson concordou e eles voaram para Madrid, na Espanha, para iniciar a missão. Chegando a Madrid, já havia 2 pessoas que os esperavam. Eles são Sarah e JJ Davis. Sarah é uma ótima hacker, enquanto J.J. Davis é um franco-atirador e está indo muito bem em todos os aspectos. Então, os 2 foram pagos para ajudar Orson nessa missão. Para encurtar a história, eles foram direto ao aeroporto para roubar o disco rígido de um entregador chamado Donald. Eles também dividiram as tarefas, onde Sarah estava no escritório para hackear a câmera e orientar a equipe pelo microfone, enquanto Orson, JJ Davis e 2 outras equipes de apoio, Jane e Marsha, monitoraram os movimentos de Donald. Profissionalmente, eles observaram e emboscaram Donald em um lugar tranquilo. Mas nem tudo foi tão fácil como se imaginava, pois também havia outras equipas que também queriam o disco rígido. Um por um, eles paralisaram Jane e Marsha sem serem notados por Sarah. Sarah, que estava desconfiada porque eles não tiveram resposta, finalmente percebeu que havia outros hackers manipulando a câmera. Ouvindo isso, Orson também percebeu que o culpado era John, que atualmente trabalhava com Mike. Sarah, que conseguiu superar seu computador, disse imediatamente a Orson que havia 2 pessoas que o atacariam por trás. Depois de conseguir paralisá-los, Orson imediatamente saiu para prender Donald. Mas já havia homens de Mike que os precederam, então houve uma luta ali. Depois que eles conseguiram, Nathan veio buscá-los. No carro, Donald teve um ataque cardíaco e, ao mesmo tempo, alguns carros os perseguiram e cortaram caminho para prender o disco rígido. Vendo que sua vida seria tirada por Martin, Donald disse um fato importante que ele foi forçado a fazer isso, porque sua esposa estava sendo mantida como refém. Mesmo assim, seu rosto ainda não era conhecido pela pessoa que iria comprar este disco rígido. Portanto, Donald pediu a Nathan que fosse até a Duquesa, em Madrid disfarçado de Donald, para atender o cliente. Em troca, Donald implora que salvem sua esposa. E depois de dizer isso, ele morre. Naquele momento, eles também estão correndo no tempo porque, de fora, a gangue de Mike está forçando a abrir a porta do carro. Quando os dados forem copiados, a porta do carro se abre e Mike tira uma cópia do disco rígido. Ao usar o microfone, Sarah explica que não precisam se preocupar porque de nada adianta sem senha. A única solução é Nathan ter que se disfarçar de Donald para descobrir quem comprou o disco rígido. Para encurtar a história, Nathan se disfarçou de Donald e conheceu o comprador. Sarah, que detectou seu rosto por uma câmera escondida, finalmente descobriu que um deles se chamava Ben Harris, que era advogado de um chefe da máfia traficante de armas ilegal, chamado Greg Simmons. Vendo isso, Orson ficou pessimista e não tinha certeza se conseguiria pegar Simmons, pois ele é muito ágil e é um dos maiores traficantes de armas do mundo. Sarah viu que Simmons gostava de órfãos e gostava muito de um artista, Danny Francisco. Finalmente, Sarah teve a ideia de aproveitá-lo. Rapidamente, eles correram de volta para a América para pegar Danny Francisco. Logo eles chegaram e se disfarçaram como um novo agente de Danny.
Orson conseguiu escapar e falar em particular com Danny. Lá, Orson pediu ajuda a Danny para participar de um evento beneficente que seria realizado por Simmons na França. A princípio, Danny recusou firmemente, mas finalmente não conseguiu mais se mexer depois que Orson mostrou se tinha um vídeo de caso de Danny e sua cunhada. Não queria que seu grande nome fosse destruído pelo vídeo. Por fim, Danny quis obedecer à vontade de Orson imediatamente. Os três foram de barco. Chegando ao navio de cruzeiro onde o show está acontecendo, Orson e Sarah pedem a Danny para distrair Simmons enquanto eles vão encontrar o máximo de informações possível. E com certeza, Simmons, que viu Danny, imediatamente se aproximou dele e pediu-lhe para conversar. Orson e Sarah, que inventaram a estratégia, viram acidentalmente os homens de Mike que estavam no aeroporto antes. Ao ouvir as informações, eles perceberam que Mike também estava procurando informações aqui. Então, eles se separaram e Sarah entrou em uma das salas para montar um microfone, enquanto Orson seguia e batia nos homens de Mike com estilo. De volta a Sarah. Aqui, ela foi descoberta por Ben Harris. Com suas habilidades de atuação, Sarah conseguiu enganá-lo e dar algum tempo para Orson. Orson, que viu que este homem não era nada, parecia estar jogando contra ele. Depois que Orson jogou os homens de Mike no meio do mar, Sarah imediatamente se despediu para encontrar Danny no convés. Lá, Simmons ofereceu a Danny e Sarah uma visita à sua vila na Turquia, porque ele queria mostrar seu estilo de vida e toda a sua riqueza. Pouco depois, os parceiros de negócios de Simmons chegaram lá e queriam tirar uma foto com Danny enquanto Simmons sussurrava para Sarah e a pedia para ser sua amante, e ele daria a ela grande parte de sua riqueza. Mais tarde, Orson veio e pediu a todos que saíssem. A cena se move e mostra Nathan e Gege, que estavam ouvindo a conversa de Simmons com seu sócio. Pela conversa, foi revelado que a arma de inteligência artificial seria vendida por 10 bilhões de dólares, e mais importante, descobriu-se que Simmons era apenas um intermediário, pois a identidade do comprador original não havia sido revelada. Na manhã seguinte, eles tiveram um briefing e discutiram quem compraria a arma de inteligência artificial. Como não há outra escolha, finalmente Orson decide mergulhar na casa do sócio de Simmons para roubar os dados do comprador. Pouco depois, naquela noite, Orson entrou sorrateiramente naquela casa com um gás anestésico. Com a ajuda de Sarah, que hackeou o CCTV, Orson circulou o gás em dutos de ar ao redor da sala. Depois que todos desmaiaram, Orson entrou no quarto. Com base no guia de Sarah, Orson conseguiu abrir o cofre e copiar todos os dados do laptop. Quando ele termina, Orson rouba todo o dinheiro e joias para enganá-los como se fosse um roubo. No entanto, quando estava saindo pela porta, Orson foi pego por dois guardas que ainda estavam conscientes. Então, Orson fingiu estar com medo, então os dois foram enganados. E no momento certo, Orson imediatamente os enganou e venceu os dois com muita facilidade. Pela manhã, eles se reuniram novamente para verificar os resultados da cópia da noite passada. Mas depois de pesquisar, eles não conseguiram encontrar o que Simmons iria vender. Pouco depois, eles ouviram uma conversa entre Simmons e alguém chamado Kazim. Lá, Kazim disse a Simmons se seu colega, Alexander, foi roubado por uma pessoa misteriosa na noite passada. Com base na investigação, foi revelado que o culpado estava sozinho e espancou facilmente dois guarda-costas pessoais de Alex. Orson, que ouviu isso, parecia calmo, porque sua identidade não é conhecida. Sarah, que ainda está hackeando seus dados, finalmente consegue a localização atual de Kazim, bem como sua identidade. Acontece que Kazim é um funcionário do governo turco. Além disso, eles também sabem que Simmons e Kazim terão uma reunião secreta em 3 dias. Para descobrir o que eles farão, Nathan ordena que Sarah e Danny aceitem o convite de Simmons para visitar sua vila na Turquia. Resumindo, agora, Sarah e Danny chegaram à Turquia e foram especialmente recebidos por Simmons com seus guarda-costas. Não querendo perder tempo, Simmons imediatamente mostrou toda a sua coleção de carros antigos. Vendo se Danny gostou de um de seus carros, Simmons imediatamente deu a Danny e eles imediatamente fizeram um test drive. Enquanto Sarah, que ficou na vila, correu para executar seu plano de adulterar o computador de Simmons vendo que havia CCTV acima, que era monitorado diretamente por Emilia, a assistente de Simmons, Sarah se virou para hackear. Mudou-se para Orson e JJ, que estava monitorando os movimentos de Kazim. Lá, Orson ficou surpreso porque viu que havia Mike que também monitora Kazim. Sarah,
que havia terminado de hackear o CCTV, imediatamente lançou sua ação no computador de Simone para encontrar informações. Orson, que viu Ben Harris, decidiu segui-lo secretamente. Não demorou muito para Sarah descobrir e relatar sua descoberta a Nathan, que Simone comprou apenas o AK-47 que foi roubado no início do filme. Nathan, que ouviu isso, pareceu desapontado porque eles pegaram a pessoa errada, porque Simone não era o comprador da arma de inteligência artificial que eles procuravam. Nathan contatou Orson para voltar, porque eles estão suspeitando da pessoa errada. Mas Orson, que tinha muita certeza de que Simmons estava envolvido, decidiu continuar seguindo Ben Harris secretamente. Ben Harris, que estava ciente disso, imediatamente informou Simmons. Claro, JJ, que grampeou o telefone de Ben Harris, também disse a Orson que Ben Harris já sabia. J.J. também ordenou que Orson agisse, porque Ben Harris pediu reforços a Simmons. Ao ouvir isso, Orson imediatamente emboscou e venceu facilmente a guarda de Ben Harris. Não querendo ser pego, Ben Harris escapa roubando a motocicleta de alguém. Com a ajuda de JJ, Orson o perseguiu por meio de um atalho. Infelizmente, Ben Harris pode enganar Orson escalando o prédio. Por não ter acesso ao prédio, Orson decidiu perseguir Ben Harris pelas escadas. Vendo que havia outra pessoa, Ben Harris teve a ideia de enganar Orson. Lá, Ben Harris fingiu pedir ajuda para ser fotografado. Depois disso, secretamente, ele colocou o telefone no bolso dessa pessoa. E quando Orson chegou ao topo, ele não encontrou a existência de Ben Harris, embora o ponto de localização fosse preciso. Orson ficou confuso, então ele olhou para baixo e ficou surpreso ao ver se havia um cadáver caído lá embaixo. E, de fato, foi a pessoa anterior que foi empurrada por Ben Harris. Orson, que também estava desprevenido, será empurrado por Ben Harris por trás. Felizmente, com seus reflexos, Orson conseguiu evitá-lo. JJ correu para pegar o corpo de Ben Harris e eles voltaram imediatamente. Ao chegarem à sede, receberam notícias de que se os dados enviados por Sarah do computador de Simone são verdadeiros e precisos. Se eles vão fazer uma transação Kakra Hard Drive para ativar a arma inteligência artificial, não é brincadeira que a arma realmente pode lançar um ataque nuclear que o culpado ainda não pode ser identificado. Mesmo assim, a pessoa que vai comprar o disco rígido não conhecia a cara de Ben Harris porque a transação foi feita apenas por correio de voz. Considerando que Ben Harris havia morrido, finalmente Orson decidiu se disfarçar de Ben Harris para impedir os criminosos que destruiriam a Terra, para que tudo corresse bem. Orson pediu ajuda de Sarah para mudar sua voz para ficar parecida com a de Ben Harris, quando ele ligaria para Simmons mais tarde. Depois que todos os planos foram cuidadosamente organizados, Orson imediatamente encontrou o comprador do disco rígido. Naquela época, Sarah conseguiu mudar a voz de Orson para a voz de Ben Harris por telefone, para que Orson não fosse suspeito e imediatamente levado ao destino da transação. Simmons, que não sabia que Ben Harris havia morrido, parecia normal e pediu a excuse por um momento para entrar em contato com Ben Harris para orientar a transação. JJ, que o seguia por trás, imediatamente desceu para proteger Orson com um atirador. Chegando ao ponto de transação, descobre-se que o nome do comprador é Sergei. Não queria perder tempo, Sergei imediatamente abriu a mala do disco rígido e pediu a Orson que digitasse a senha 15 para abri-lo. Ao pedir ajuda a Sarah, Orson ligou para Simone para pedir o código. E com certeza, Simone é enganado com sucesso. E naquele momento, os guardas de Simone perceberam que alguém estava escutando a conversa de Simone. Eles conseguiram inserir os 15 códigos de Simmons, então uma transação de 10 milhões de dólares foi bem sucedida. Mas à distância, um dos homens de Alex percebeu que Orson era uma pessoa que roubou a casa de Alex algumas noites antes. Antes de conseguirem tocar em Orson, JJ agiram primeiro para atacá-los e houve um tiroteio violento. Sarah, que também conseguiu cancelar a transação, fugiu imediatamente de lá com Danny. De volta a Orson, que estava sendo perseguido cegamente por um dos helicópteros. E quando Orson foi encurralado, foi revelado que eles eram os homens de Mike. Mike, com seus homens, que conseguiram pegar Sergei, os massacrou friamente e tirou as armas de inteligência artificial. E antes disso, Mike ordenou que seus homens executassem Orson. Mas antes que isso acontecesse, JJ os precedeu novamente para proteger Orson. Simmons, que percebeu que Sarah é a hacker,
imediatamente pediu a seus guarda-costas que caçassem Sarah e Danny. Com suas habilidades de tiro, Sarah conseguiu derrubar um dos carros do guarda de Simone. Vendo que as balas tinham acabado, o único jeito que eles podiam correr. De volta para Orson e JJ, que tentaram salvar Sarah usando um helicóptero. Depois de ver o paradeiro de Sarah no túnel, Orson imediatamente alcança e dispara mísseis contra seu oponente. Nathan, que recebe notícias das autoridades de que Mike não trabalha com nenhum governo, conclui que Mike está planejando algo maligno. Ao ouvir isso, finalmente Orson teve a ideia de tirar proveito de todas as evidências do crime de Simone e pedir a Simone que cooperasse com eles. A princípio, toda a equipe ficou em dúvida, mas Orson os convenceu e voltou para a base de Simone. Ao chegar, Orson imediatamente apresentou negociações para que Simone os ajudasse a recuperar as armas de inteligência artificial. A princípio, Simone recusou, mas depois de ser persuadido por Danny, Simone finalmente concordou em ajudar. Para encurtar a história, chegou a noite em que Simone mostrará para quem Mike venderá armas de inteligência artificial. Enquanto Orson, JJ e Sarah também agiram do outro lado. Usando um drone, Sarah interrompeu a comunicação dos guardas, enquanto Orson e JJ imediatamente paralisou todos eles. Ao chegar em uma sala, descobre-se que Mike vendeu a arma para Trent e Arnold. Eles eram parceiros de negócios de Simone durante o evento de caridade anterior, e foi revelado que eles o compraram para destruir a moeda mundial, para que criasse caos e anarquia em todos os lugares. Enquanto Simone quebrava sua concentração, Orson e JJ matando secretamente todos os homens de Mike. Para torná-lo mais rápido, Orson entrou no carro enquanto os massacrava. Depois que todos os guardas do lado de fora foram eliminados, Orson continuou a entrar no prédio enquanto massacrava o resto dos homens de Mike lá dentro. Não sabia do que Simone estava falando, então todos se mataram ali. Depois que Orson conseguiu acabar com todos os homens de Mike, ele imediatamente entrou na sala de transações. Lá, Orson ficou surpreso ao ver que todos estavam mortos. Por um momento, quando ele estava prestes a carregar a arma inteligência artificial, descobriu-se que Mike atacou Orson por trás. Mike, que não sabia praticar artes marciais, parecia ter sido espancado cegamente por Orson. Depois de vencer a luta, Orson saiu e foi pego por JJ e Sarah. Na manhã seguinte, eles foram para Doha, Catar. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.